Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo polêmica desde o fim da semana passada, né, com relação a um estudo realizado pelo IPEA, em que mostra das pessoas entrevistadas, fala que o comportamento feminino, né, é o que causa a violência contra a mulher. Por isso eu convidei o sociólogo Davidson Cruz para falar para a gente sobre este assunto. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado a você, boa tarde. Aliás, você atua num núcleo na UFES com relação à violência contra a mulher, é isso? Não especificamente. Eu tenho alguma atuação aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, tenho também algumas pessoas que eu conheço na UVV e tenho também pessoas que eu trabalho e tenho algum tipo de atividade de pesquisa também na Universidade Federal de Minas Gerais. Uhum. Quando a gente vê um estudo como esse e está criando uma revolta de muitas mulheres e campanhas nas redes sociais, famosas também aderiram a essa campanha, que começou com uma jornalista, falando contra esse comportamento do que foi feito. Quer dizer, aí fala assim, nós vivemos ainda no mundo machista, o fato da mulher usar um tipo de roupa ou o comportamento dela realmente abre espaço para essa violência contra ela? Isso é justificativa? Eu esqueci de falar do SESV, que tem um curso de pós-graduação em criminologia, eu estou dando aula lá. Mas eu acredito que é o seguinte, a pesquisa ela não mensura o que ocorre, o que leva ao estupro, e sim a opinião das pessoas em relação ao que causa o estupro. Então, a rigor, não tem no Brasil nenhuma pesquisa que liga a roupa que a mulher veste, o modo como ela se comporta, com a probabilidade de ela vir a ser vitimada. Entretanto, uma parcela, quase 2/3 das pessoas, acreditam que existe essa relação. E acreditar que existe essa relação, na minha avaliação, e também a pesquisa nesse sentido, é um traço retrógrado machista dessa sociedade, que ainda vê a liberdade da mulher em relação ao seu próprio corpo como uma coisa ruim. Entendeu? E o que é pior, uma coisa absurda, que coloca a culpa na vítima. Entendeu? E acaba desfocando. Então, a pessoa que possivelmente seja um agressor, ele se sente menos culpado de ser um agressor, a depender do tipo de vítima que ele vai vir atacar. Que absurdo isso. Essa tese não seria aceita em lugar nenhum. Então, é uma opinião do senso comum, mas que não tem lastro factual nenhum e que, portanto, não deve ser adotado. Nós até falamos sobre isso aqui duas semanas atrás, falando sobre até esse assédio, infelizmente a violência de pessoas, de homens contra mulheres nos ônibus, nos coletivos, né? Aconteceu no metrô em São Paulo, em ônibus aqui na Grande Vitória. Quer dizer, claro que existem comportamentos diferentes, mas o fato de gerar uma violência tem que ter um limite desse agressor. Né? Senão as pessoas iriam à praia, por exemplo, estariam agredindo, né? Violentando, e todas estão ali com roupas menos vestidas, né? Quer dizer, existe um limite das pessoas, né? Carnaval, alguns programas de televisão, a exposição do corpo das mulheres e dos homens é extremamente visto como natural. Então, no cotidiano também. É a oportunidade que cria o infrator. Mas essa oportunidade não é criada pela vítima. Ele que vai ver um ambiente de baixo monitoramento, em que possivelmente ele vai escolher uma vítima desprotegida, independente da roupa que ele vai utilizar, e vai agredir. Você vai ter ambientes que criam mais oportunidade ou menos oportunidade, mas nem por isso a culpa é da vítima. Se o ônibus estivesse com a lotação normal permitida e não com mais de 100 pessoas dentro de um meio de transporte público, a probabilidade seria muito menor. Ou seja, a própria política de transporte, ela cria oportunidade para esse tipo de crime. Entendeu? Então, a culpa não é da vítima, mas a cultura a qual uma parcela dos homens eles se veem vinculados, ele justifica o crime na cabeça dele. Entendeu? Eu acho que é importante a gente refletir, porque depois dessa campanha criada pela jornalista, né, dizendo que as mulheres não deveriam ser, né, claro, né, violentadas. Aí nisso criou-se uma outra campanha nas redes sociais, tirando isso, né, dizendo que as mulheres precisam ser violentadas. Quer dizer, é preciso haver uma conversa, um diálogo que hoje em dia a gente não tem mais, né, um respeito ao outro, seja mulher ou homem. Quer dizer, a mulher que muitos anos atrás não era nem
nem ouvida, né? Nem votava, por exemplo. Quer dizer, essa mulher também está vindo conquistando espaço nessa sociedade. O Brasil, ele vive uma sociedade, nós somos uma sociedade em transformação e ainda uma sociedade de transição. Algumas poucas gerações atrás estavam no ambiente rural e agora a gente está no ambiente urbano. As mulheres conquistaram igualdade e direitos no âmbito do mercado de trabalho, nas relações familiares. Entretanto, os homens não melhoraram, não mudaram a mentalidade ao longo desse processo. Então, a violência contra as mulheres ainda é vista como um direito dos homens, seja no âmbito interno da família, pelo marido, pelo pai, e eventualmente até pelos irmãos, seja no âmbito de que, fora da família, a mulher passa a ser sujeita de agressão e de violência por outros homens. Como um objeto, Isso, né? Exatamente. O estupro, por exemplo, ele estava há pouco tempo, antes de 2009, nos crimes contra costumes, e não na questão de uma agressão contra a mulher. E você tem, por exemplo, até 2005, no Código Penal, o termo mulher honesta. Ou seja, se a mulher for honesta, ela caracteriza o crime do estupro. Ou seja, se ela não for uma mulher honesta, ela não caracteriza. O que é isso? Isso é um absurdo. Quem é que é a mulher honesta e quem que não é? Isso ainda é esse traço dessa sociedade ainda, que os homens não se livraram. As mulheres, elas avançaram muito mais que os homens em muitas coisas. Os homens ainda estão retrógrados em relação à mentalidade. E esse tipo de comportamento que uma parcela dos homens e também uma parcela das mulheres acredita, de que as mulheres podem ser acreditadas, é um traço dessa cultura. A partir dos locais no Brasil, região sudeste, pessoas com maior escolaridade, essa justificativa que a mulher deve ser agredida, ela é menor. Ele passa a ser majoritário, começa a ser maior a partir que você vai avançando nas sociedades menos industrializadas, mais rurais e longe dos grandes centros urbanos do Brasil. Ou seja, não é uniforme. As gerações mais jovens, mais escolarizadas, já vêm de maneira diferente. Já pensam diferente. E eu acho que é esse pensamento que a gente precisa começar essa semana, por isso eu trouxe esse assunto. Ficaríamos mais tempo conversando, que aliás essa pesquisa eu acho ela bem até complicada com algumas perguntas que ela faz. Dá mais assuntos, Dá mais assuntos. 2 ou 3 entrevistas. Então fica o convite para o senhor voltar. Obrigada, professor, eu que agradeço e estarei sempre presente. Obrigada. Bom, eu tenho um recadinho para você, porque hoje, a partir das 4 horas da tarde, a Praça Costa Pereira, no centro de Vitória, será ocupada por uma manifestação em favor dessa diminuição da violência contra a mulher. Intitulado "O Machismo Mata, o Governo se cala, as mulheres lutam", nas redes sociais eles se colocam horrorizados com a situação da violência no nosso estado, que é apontado como o estado que mais mata mulheres no país. E isso precisa mudar. Já a partir das 5 da tarde haverá uma concentração na UFES pelo movimento "Se a Grande Vitória não melhorar, a ilha vai parar". E eles cobram as melhorias prometidas pelos nossos representantes políticos. Então fica aqui o convite para você.